Hoje é dia 12 de dezembro de 2025, já estamos chegando na metade, né, do último mês do ano, caminhando rapidamente aqui para as festas de Réveillon. Aliás, o que muito me alegra, porque aqui no ICL nós vamos ter uma escala de plantão aqui maravilhosa, né, para as semanas do Natal e do Réveillon, e todo mundo vai conseguir descansar um pouco e você não vai ficar sem a nossa informação, tá bom? E nesse clima de finzinho de ano, nós temos aí um país que, ao invés de ir refreando os ânimos, desaquecendo, né, para o descanso, para as confraternizações natalinas, pelo contrário, aquece a turbina, aumenta o nível de cortisol e adrenalina. O país está estressadíssimo com as últimas revelações e os acontecimentos que se dão por aqui, porque parece uma conjuração de gente maluca, né? O país está descobrindo que tem muitas falhas que precisam ser corrigidas, e quanto mais se tenta mitigar os problemas, mais eles se tornam agudos. Por exemplo, essa história da relação de Supremo com o Congresso Nacional, obviamente é uma queda de braço que já está antiga, né? Com o Congresso fustigado pelo Supremo, querendo caçar as atribuições dos ministros do Supremo Tribunal Federal e os ministros do Supremo Tribunal sob intenso tiroteio por causa de vícios do seu próprio comportamento, né? Estou falando aqui de Dias Toffoli, que tem um comportamento indecoroso, para dizer o mínimo, aceitando carona em jatinho do crime organizado para ir para regabofes aí em resorts de luxo, né? Indo assistir jogo de futebol às custas de advogado lobista lá em Lima, no Peru. Tudo isso é muito estranho aos olhos de uma população apavorada com tanta gente que não se dá ao desplante, né, de pelo menos prezar um pouco a própria reputação. E é justamente essa gente que tem que construir aqui o nosso caminho para a superação dessas mazelas. Veja, por exemplo, o caso do ministro Alexandre de Moraes, né? A mulher dele tem um contrato de 3 milhões e 200 mil reais por mês com o Banco Master. Os jornais estão atrás de saber por que tanto dinheiro assim, e até agora não se explica porque o nome do escritório de advocacia dela não aparece nas relações de mais de 70 mil, quase 80 mil processos envolvendo o nome desse Banco Master, né? Em compensação, só nos restam esses vestais de toga, né, apesar de todos os seus defeitos, para tentar nos dar um alento sobre as coisas que estão acontecendo de errado no parlamento. Por exemplo, né, como é que um congresso, que é uma instituição basilar da República, aceita que uma bandida, uma criminosa como Carla Zambelli, condenada com sentença transitada em julgado, foragida, desafiando a legislação brasileira lá da Itália, preserve a sua condição de deputada? Você gostaria de ter na sua casa alguém condenado do seu lado, almoçando e jantando, conversando com a sua família? Tem certeza que não, né? Mas lá no Congresso, a visão de mundo deles é muito diferente da nossa. A ética lá é muito diferente da nossa, tudo é diferente da nossa. E eles não fazem a menor questão de não estar ao lado dessa bandidagem que tem um mandato eletivo, tá? Como se o fato de ter conseguido passar nesse grande concurso chamado eleição qualificasse essa gente para desprezar a legislação penal, a legislação civil, a ética, o bom senso e inclusive a nossa paciência, tá? É assim que a gente começa o jornal de hoje. Falei para burro aqui até agora e não disse a que viemos, né? Pois ontem o ministro Alexandre de Moraes teve que botar ordem na bagunça feita lá na Câmara dos Deputados, que não conseguiu 257 votos para acabar com a festa dessa criminosa chamada Carla Zambelli. O ministro Alexandre de Moraes ficou irritado e mandou caçar logo declarar a vacância da vaga. Vacância da vaga é bom, né? Mas a vacância do mandato de Carla Zambelli e dar posse em 48 horas ao suplente. E isso aqueceu a choradeira de sempre. Ditador da toga, psicopata, todos os adjetivos que a gente está acostumado a ouvir destinados ao Alexandre de Moraes aconteceram durante o dia de ontem e hoje é o dia da suíte, né? É o dia da repercussão. Vamos ver o que é que vai acontecer em função disso. Enquanto isso, lá no sul do país, em Santa Catarina mais propriamente, né, na capital do bolsonarismo brasileiro, Santa Catarina, a Assembleia Legislativa se reúne no fim do ano para criar uma inconstitucionalidade. É um absurdo, mas decretaram que as universidades do estado de Santa Catarina não podem mais fazer cotas, admitir alunos por cotas, tá? Principalmente por cotas raciais. Por quê? Os racistas de Santa Catarina não querem que os filhos dos pretos vão à faculdade, estão incomodados com a vizinhança, né? Só pode ser, porque a inclusão
da população mais pobre, vulnerável, portanto, da população preta no Brasil, pelo sistema de cotas, acabou com um reino que era absolutamente branco, que eram os bancos das faculdades públicas, né? Mas o governador Jorginho Melo, que já transformou a sua polícia militar numa espécie de Gestapo, que criou um departamento de imigração, provavelmente para pedir visto de entrada em Santa Catarina, né? Na rodoviária, no aeroporto não, na rodoviária. Ele segue aqui aprontando das suas e a gente vai falar bastante sobre isso com a Amanda, tá? E o Lula, lá de Brasília, vai nos explicar as intrincadas relações entre dois coronéis nordestinos, tá? Que são quem? Arthur Lira, o criador, e Hugo Mota, a criatura, que depois, né, de um período aí de lua de mel, nos primeiros meses de mandato de Hugo Mota, agora começam a trocar tapas publicamente. Um dizendo que o outro colocou a Câmara numa condição de humilhação e o outro dizendo que o um está tentando usar a presidência da Câmara como instrumento de vingança. Esses são os fatos fechando esta semana. Mas a alegria é que hoje sextou, né? E amanhã é sábado, e amanhã todo mundo que tem a sorte de não trabalhar na escala 6x1 vai descansar. E nós também, tá? Enquanto não descansamos, vamos aos fatos aqui. Deixa eu chamar o meu companheiro Alex, porque teve jogo de futebol ontem. Bom dia, Alex, tudo bem, meu caro? Bom dia, Panuso, bom dia a todos. Sextamos finalmente. Como você está, meu lindo? Tudo bem? Tudo bom, Alex? Tocando a vidinha aqui. E você? Tudo Viu ótimo. O jogo ontem? O jogo do Vasco? Eu não vou mentir, eu estava acompanhando pelo Instagram, pelo Twitter. Eu não acompanhei, mas eu vi que foi um grande jogo lá no Rio de Janeiro. Ontem, Panuso teve o primeiro jogo ali no Maracanã, 2-1 Vasco da Gama em cima do Fluminense. Foi de virada ali o jogo. E é um resultado muito bom pro Vasco, que agora vai decidir fora de casa ali no Maracanã também contra o Fluminense. E eu creio que eu errei na final, que eu falei que seria Corinthians e Fluminense. Pode ser que eu errei, que o Vasco tá jogando bem. Tem o Ryan, que é muito bom, a joia ali, Cruz Maltina, o Vegete também fazendo o gol. Então foi um resultado muito bom ali pro Vasco. Saudações vascaínas pra nossa torcida irmã, Panúzio. Então quem é que vai pra final agora? Então, agora tem um jogo de volta, mas está meio balanceado ali para ser Corinthians e Vasco pela vitória. Porém, pode ser que tenha alguma surpresa ali, lembrando que o primeiro jogo ali do Corinthians, o jogo que vai decidir o primeiro finalista será domingo às 6 horas da tarde ali contra o Cruzeiro, e terá também um jogo de volta agora entre Fluminense e Vasco, invertendo os mandos, e o manto sendo agora do Fluminense, Panúzio. Muito bom, eu fico reclamando aqui que o campeonato, que o Brasileirão não tem final, esse tem jogo demais, né? Jogo de ida, jogo de volta, são 2 semifinais para definir enfim, quem segue e quem continua, mas tá bom, pelo menos tem alguma disputa, né? Isso. Lembrando que na final também tem 2 jogos ida e volta, então lembrando que você reclamou do Campeonato Brasileiro que não tinha muita graça, Panunzio, a Copa do Brasil ali tem muita graça e é algo que eu não gosto muito, que é mata-mata, que o meu coração palpita e fica muito forte essas emoções, Panunzio. Ô Alex, mas então se der Vasco e Corinthians, nós vamos torcer para quem mesmo? Eu e você, Panunzio, e toda a audiência aqui, vamos torcer pro Coringão. Pro Coringão? Isso. Sério? O pessoal do Palmeiras vai torcer pelo Corinthians? Sim, porque o Anderson, que é minha dupla aqui no Desperta, ele é corintiano. Vou torcer por ele, pra ele ficar feliz. Ah, mas aí é uma questão de relação pessoal, né? Um casamento antigo. Sim. Né? Marido e marido. Então tá bom, então eu vou torcer para quem mesmo? Pelo Corinthians, é isso? Isso mesmo, Panusa. Maravilha. Vamos todos nessa, torcer pro Coringão nessa semifinal e na final também, posteriormente. Muito bom. Vamos ver o Palmeiras torcendo pelo Corinthians. É coisa rara isso, hein, gente? Sim. Tá comum esse ano, mas é raro. Normalmente Sim. é raro. E Panusa, beleza, Alex, temos mais novidades sim, aí? Temos mais uma notícia. O negócio lá onde é que é aquilo? Finlândia? Isso, Finlândia, o UFC A terra Haka. do Papai Noel, é isso? Isso, Panusa, ali a terra do Papai Noel. O que aconteceu? Domingo, o UFC Haka, Panusa, que é um dos maiores clubes ali tradicionais da Finlândia, ele foi rebaixado e os torcedores, alguns jovens torcedores do clube, fez o quê? Ateou fogo no estádio, como a gente consegue ver nessa imagem aí que o Anderson vai rodar pra nós. Caramba, botaram fogo mesmo. Isso, aí dá pra ver que hasteou, o fogo se alastrou por todo o estádio e agora o clube tá pedindo ajuda financeira dos torcedores para tentar reerguer ali o estádio após uma crise aí que rebaixou um grande clube lá da Finlândia, Panunzio.
Parece que é uma arquibancada aí, não é? Na frente do campo de futebol, pequenininha, né? Isso, ali Mas que atrás do isso? gol ali. Isso, olha, gente, lá na terra do Papai Noel, e tá frio pra burro lá. Imagina o esforço que foi para começar esse incêndio. Como é que chamou o clube? FC Hacker? FC Haka. Haka. Isso, Panuso. Muito bom. Então, o Imagina pessoal se que fosse quiser... aqui no Brasil, Panuso. O pessoal que quiser ajudar o FC Haka a reconstruir o estádio, deve ter alguma vaquinha na internet. Pode procurar que vocês vão achar. Ô, Alex, deixa eu falar. Ontem, eu preciso pedir desculpa aqui para as pessoas, porque eu fiz uma confusão. Eu sou meio enrolado, meio atrapalhado, né? Eu tenho um pouco de déficit de atenção. A minha mulher fala que é muito déficit de atenção. Então, de vez em quando, eu meto os pés pelas mãos aqui. Vocês já estão acostumados comigo, já sabem dessas confusões. Mas ontem eu aprontei uma aqui e eu preciso corrigir, sabe? Alguém falou ontem sobre Libras e eu falei, Libras é para deficientes visuais, não é nada disso. Eu confundi deficiente visual com deficiente auditivo. Então fica aqui a minha reparação, tá bom? Sim. Para que isso não passe em branco. Também, Panuso, em cima da sua reparação. Então, me avisa, né, Alex? Me ajuda quando o pessoal estiver reclamando aí, porque senão passa reto. Perdeu, Panuso, vamos nessa e vamos lá pra nós. O dia já está tarde, né, gente? Vamos lá, então? Vamos ver a capa do ICL aqui? Não, antes a meteorologia, né? Tô falando que eu sou meio complicado, de vez em quando eu mudo as coisas aqui sem me dar conta. Tá aqui o mapa da previsão para vocês, né? Teremos chuva em toda essa área amarela aí no centro do Brasil, em trechos do norte e nordeste, e aqui reside o problema. Todo mundo sabe, né, que quando chega o verão, a grande quantidade de energia dispersa na atmosfera aqui no Cone Sul provoca esses fenômenos que nós temos visto. Nós tivemos 2 dias de ventania em São Paulo e, gente, olha, é brincadeira. Essa Enel, essa empresa, ela precisava ser escorraçada daqui, sabe? Porque ela é muito ruim. Ela é uma estatal italiana que veio aqui, comprou, né, no processo de privatização, a distribuição de energia elétrica em São Paulo, e é uma lástima. Neste momento, nós temos quase 1 milhão de domicílios em São Paulo sem luz elétrica por causa da ventania de segunda-feira. É brincadeira isso, a comida já estragou na geladeira, sabe? O celular, a bateria já descarregou, quem estava em home office não tem como trabalhar, fora o esforço das pessoas, porque a maior parte da população de São Paulo mora em prédio, né? Imagina o pessoal subindo e descendo de casa, porque grande parte desses prédios sequer tem gerador. Então, essa Enel já demonstrou quão ela está desinteressada do conforto da população. E o que não falta agora é pressão para que a Agência Nacional de Energia Elétrica não permita que o contrato dessa espelunca seja renovado de maneira automática, tá? Que é o que vai acontecer agora em 2026. Então, fica aqui também o nosso apelo, que essas autoridades insensíveis, lobistas e subornados em geral, e toda essa gente que está sujeita a todo tipo de interferência, que não a interferência contratual, que essa gente se sensibilize um pouco com a penúria da população, porque ao longo dos últimos anos, já é o 3º grande apagão em São Paulo. Ninguém aguenta mais ficar sem luz na cidade de São Paulo. Ontem à noite, e esse número deve permanecer mais ou menos, havia mais de 140 unidades de saúde sem energia elétrica, sabe? Sem condição de atender ninguém. Isso é desumano, precisa caçar essa Enel. Cadê as autoridades federais responsáveis pela execução desse contrato que não tomam a providência, sabe? Tem que licitar de novo, tem que devolver para o Estado, fazer alguma coisa, porque não é possível que a cada ventinho, a cada temporal que caia em São Paulo, a população sofra durante uma semana até restabelecer a energia elétrica, tá? E olha, e as notícias que vêm lá do Sul também não são muito alvissareiras, como a gente vê aqui nesse mapa da previsão do tempo que o Alex vai colocar. Nós temos aqui, olha, na fronteira do Brasil com o Paraguai, mais um fenômeno meteorológico chegando por aí. E aqui tem 3 alertas, olha. Hoje está colorido isso aqui, vocês podem ver, tem o amarelo, que é o alerta de menor gravidade, o alaranjado, gravidade média, e o de grande perigo, que é o vermelho, que é esse aqui que vocês estão vendo. Vamos começar pelo amarelinho, porque a notícia ruim a gente vai devagarzinho, né? Então vamos lá, o que é isso aqui, olha? Chuva em toda essa região aqui, do Mato Grosso do Sul, passando pelo sul de São Paulo, litoral do Paraná e Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul. O que pode acontecer? Chuvas de entre 20 e 30 litros por metro quadrado, chegando até 50 litros por metro quadrado por dia, ventos intensos. Olha, uma sala pequenininha do tamanho do seu quarto, por exemplo, chove 600 litros, quando a gente fala em 50 milímetros, tá? No espaço de uma sala, 600 litros de água. É um aguaceiro, né? E aí tem, olha, risco de queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações. E esse é o alerta menos severo, tá? Agora vamos para o segundo alerta.
Qual é o segundo alerta? É o alerta laranja. Tá aqui, olha. Vamos ver o que ele diz aqui. A mesma área, tá? Chuva entre 20 e 30, 60 milímetros, mas aqui entram os ventos de 40 a 60 km por hora e ainda assim com baixo risco de corte de energia elétrica, etc. Vamos para o terceiro alerta. Então aqui o INMET caprichou, botou um em cima do outro, né? Vamos aqui para ver o que está acontecendo nessa região. Terceiro alerta, apareça INMET, apareça. Está aqui. Chuva superior a 60 milímetros, tá? É bem aqui nessa faixa de fronteira do Brasil, olha, no oeste do Paraná, no norte de Santa Catarina e sulzinho do Mato Grosso do Sul. Chuva superior a 60 litros por metro quadrado, maior do que 100 litros por metro quadrado por dia. Uma sala de 12 metros quadrados, uma sala de 3 por 4, 1.200 litros de água, tá? Nesse espaço, vai cair. Queda de granizo, grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores, etc, etc. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a previsão para amanhã, né? Nós temos dois grandes núcleos de chuva aqui, olha. Um na fronteira oeste do Brasil e outro aqui entre o Distrito Federal e o noroeste de Minas Gerais, tá? É onde vai chover mais, região de Brasília, tá bom? E também no sulzinho do país aqui, com essa frente fria nova entrando aqui para pressionar a nossa meteorologia. Vamos para a condição climática nas capitais. Porto Alegre terá nuvens, 30 graus de temperatura, não tem previsão de chuva. Florianópolis também 30 graus, muito calor, poucas nuvens, dia de praia. Curitiba 26 graus, poucas nuvens também, vai chover pouco, né? Em São Paulo 32 graus, dia claro também, céu tá lindo, aliás, apesar do vendaval. No Rio de Janeiro 35 graus, como os cariocas gostam, bastante calor, dia bom para a praia também. A mesma coisa em Vitória, só que lá também vai cair chuva à tarde, 31 graus de temperatura. Em Belo Horizonte, nuvens, pancadas de chuvas e 32 graus Celsius e assim encerra a condição climática para o Nordeste. Agora vamos para o Centro-Oeste. Em Brasília, nuvens e pancadas de chuvas, trovoadas isoladas com 27 graus. Em Goiânia, teremos 31 graus, caldeirãozinho lá está no forno já, preparando a tarde quente, né? Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, nuvens, pancadas de chuva isoladas, máxima de 33. Em Cuiabá, também 33. Chove, chuvas isoladas lá. Em Porto Velho, nuvens, pancadas de chuvas isoladas com 31 graus. Rio Branco, a mesma previsão, a mesma temperatura. Em Palmas, no Tocantins, nuvens, pancadas de chuva isoladas e 30 graus. Manaus, nuvens e 34 graus. 34 também em Boa Vista. Em Macapá, chove com 32 graus. Em Belém, nuvens e pancadas de chuvas e trovoadas. Agora vamos para o Nordeste aqui. São Luís do Maranhão terá chuva também com 33 graus. Em Teresina, só nuvens e 36 graus, né? O Setembro Obró lá fazendo seus efeitos. Nas outras capitais do Nordeste, dia bom para a praia. Fortaleza, máxima de 30. Em Natal, também 30 graus. Recife, 31. Maceió, 32. Que mais? Aracaju, 31 e Salvador, 30. Mas faltou João Pessoa, né? Vamos aqui para João Pessoa. João Pessoa, 31 graus de máxima também, portanto, dia bom para praias no interior do Nordeste, né? Salvador, 30 graus, já falei. É isso, assim será o tempo no Brasil, tá? Aproveite o seu dia. Vamos ver agora os destaques na capa do ICL. E daqui a pouquinho eu tenho o Kleber Lourenço aqui para falar com a gente sobre os assuntos da política, tá? Na nossa capa, olha aqui, ó, um chamado, e aqui eu chamo a sua atenção. Este domingo será um dia muito especial. A população brasileira precisa demonstrar o quanto está indignada com a... Eu tenho vontade de usar um palavrão aqui, mas com a bagunça, né, com a confusão que está esse país aqui, onde nós temos um Congresso refratário a tudo que parece ter bom senso, e ao mesmo tempo nós temos aí uma Suprema Corte cujo comportamento dos ministros está deixando muito a desejar. Não faltam motivos para você sair da sua casa domingo, seja lá onde você estiver, e ir para a rua fazer volume, engrossar manifestações para demonstrar a nossa indignação. Porque está claro que o Congresso só se move, né, a partir da pressão popular. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com a PEC da bandidagem, né? Bastou a população ir para a rua, deixar um recado claro de que não tolera esse tipo de coisa, essa mistura de crime organizado com
política e instituições, que as coisas andaram, voltaram para trás. Então esse domingo é dia disso. Reserva na sua agenda. Eu vou estar lá na Paulista 2 horas da tarde, tá? Vou deixar de fazer a minha viagemzinha prevista para esse fim de semana, vou pegar minha bicicletinha, vou lá para Paulista para ajudar a encher aquela avenida de gente e te convido a fazer o mesmo. É muito importante, porque num país onde os políticos não têm bom senso, onde a Suprema Corte peca pela luxúria, peca pela soberba e onde o Poder Executivo muitas vezes está amarrado de pés e mãos, é preciso que as pessoas vão à rua para fazer a democracia andar. Então, bota na sua agenda como se fosse um compromisso profissional. Domingo eu vou estar em tal lugar, tá? Todas as grandes cidades brasileiras estão marcando manifestações e é muito importante. Esse chamado está na manchete principal aqui do site do ICL. Várias cidades terão manifestações contra a decisão do Supremo, do Congresso, neste domingo, e aqui nós temos uma lista, tá? De 14 locais onde vão acontecer manifestações. E se você, na sua cidade, está organizando um ato e sabe que vai acontecer e quer divulgar, mande para a gente aqui, diga onde vai ser, que horas vai ser, porque a gente vai divulgar também, tá bom? O foco disso é o quê? O tal do PL da dosimetria, sobre o qual a gente já vai falar daqui a pouco, tá bom? Enquanto isso, lá em Brasília, né, entre sujos e mal lavados, as coisas vão acontecendo. Depois da farra do Congresso, que salvou da liça a criminosa, condenada Carla Zambelli, aquela deputada do PL que fugiu do Brasil, afrontou a legislação, hackeou um sistema do CNJ, né, perseguiu armada como uma pistoleira um homem que a questionava nas ruas. Enfim, depois de tudo isso, o Congresso Nacional resolveu mantê-la como membro daquela casa, né, de reputação ilibada, a mesma reputação dela. Então, é hora de falar chega para isso aqui, tá? E ontem o ministro Alexandre de Moraes disse o que lhe competia. Falou, de jeito nenhum, vamos parar essa bagunça, vamos dar posse ao suplente, tem que decretar logo o fim do mandato da Carla Zambelli, deu 48 horas, o que gerou uma reação na corte. Daqui a pouco a gente vai falar disso com o Lula Costa Pinto, tá? Que está preparando lá, e também com o Kleber já, tá bom? Bom, olha só, temos aqui uma outra informação, Beto Louco. Quem é o Beto Louco? Beto Louco é aquele empresário do PCC que lavava dinheiro do crime organizado aqui em São Paulo e se mandou porque recebeu informação privilegiada da operação policial que ia colocá-lo na cadeia, né? Agora, a Procuradoria-Geral da República informa que uma proposta de delação premiada dele foi recusada. Delação essa que envolvia nomes de políticos, né? E nós vamos tratar disso daqui a pouco também, tá bom? O senador Espiridião Amin, de Santa Catarina, que disputa com Carlos Bolsonaro agora, né, o papel de protagonista de uma aliança lá que visa renovar o mandato dele ao Senado, ganhou a relatoria da tal Anistia Light, né, que nada mais é do que aquele projeto de dosimetria que até agora não disse a que veio, e muito menos a quem interessa. Porque não interessa a extrema-direita brasileira que queria anistia, não interessa a esquerda que queria o rigor integral das penas, e só interessa a um centro político que, em tese, não é afetado por ele. É o centro golpista. Aécio, Temer, Paulinho da Força e Companhia Limitada, né? Mas quem vai fazer a relatoria é o Espiridião Amin, e o Carluxo tá pé da vida. Por quê? Por causa do protagonismo, né? Nessa história toda, tá bom? E aqui mais uma última manchete, um último destaque, né? A bagunça no aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo, por causa desse vendaval que aconteceu, 291 voos cancelados. Tem gente dormindo há 4 dias no aeroporto já, tá? É sobre tudo isso o programa de hoje, e eu já vou chamar logo o Kleber Lourenço. Cadê o Kleber? Onde é que está o Kleber? Ô, Kleber, bom dia. Bom dia, Panunzio, tudo bem? Tudo bom, Kleber Lourenço, e você? Sextou, né? Oi, desculpa, Panunzio. Sextou. 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 Tá me ouvindo direitinho aí, Kleber? Agora tô. Bom, maravilha. Vamos lá. Kleber, vamos falar sobre duas coisas, né? Primeiro de tudo, essa esculhambação do caso da Zambelli levou a um fato colateral curioso. Paulo Maluf, né, que saiu de cena dizendo que estava senil, cadeira de rodas e tudo mais, agora está cobrando a indenização do Estado brasileiro porque lhe caçaram o mandato quando foi condenado, é isso? Conta para nós essa história.
Olha, a situação na Câmara dos Deputados ficou assim, estamos no dia 12 de dezembro, Panunzio, faltam aproximadamente 13 dias para o Natal, 19 para o final do ano, e a gente está nessa completa confusão ali, que foi proporcionada por Hugo Motta ali, que num esforço um tanto quanto desesperado de se livrar de qualquer pauta mais complexa e fazendo aquele velho hábito dele de prometer mundos e fundos para todos os atores possíveis da política, acabou criando problemas para ele próprio. E, primeiro, a cassação da Zambelli, né? Para começar, parece que ele... Eu conversei com alguns interlocutores do presidente da Câmara, parece que ele chegou a prometer para os ministros do STF que a Zambelli estava praticamente cassada, que estava tudo certo e alinhado na Câmara, e aí, enfim, nós vimos o resultado que deu. Ao mesmo tempo, ele já tinha garantido ali também ao Arthur Lira que Glauber Braga ia ser... Nossa, todo mundo fala Glauber Rocha, mas... Todo mundo confunde, é uma coisa impressionante. Eu mesmo chamei de Glauber Rocha também. Coitado do Glauber, deve estar remoendo lá, revirando na tumba. Mas fala. Então o Motta prometeu também, ele já tinha meio que acertado com o Lira que sairia a cassação do Glauber Braga. Também não saiu, isso irritou Lira um bocado. E Lira começou ali a fazer os recados chegarem ao Hugo Motta. Aquela mensagem que acabou também vazando, ele chamando a situação toda de esculhambação, segundo os aliados do Motta, já era uma forma, já foi mandada a mensagem de caso pensado para que se vazasse, porque Lira geralmente é muito mais discreto, reservado, quando ele não quer que os assuntos vazem. Então, se aquela situação ele já jogou no grupo do PP, já de forma proposital, porque ele saberia que o recado seria entregue a Hugo Motta. E isso irritou muito os aliados do Motta, viu? Porque eles falaram, poxa, a gente teve sempre toda uma trajetória ao lado do Lira, fomos ali o sucessor dele e tudo mais, e aí por conta de uma situação extremamente pontual, que fugiu ao controle deles, foi essa palavra que me falaram, foi a situação que fugiu ao nosso controle. Agora ele vai eleger a gente como inimigo número 1. E, inclusive... Agora, Kleber, vamos só explicar para as pessoas, porque talvez elas não estejam informadas sobre o andamento, porque é tanta confusão que acontece. Sim. O que foi? O Arthur Lira, gente, é o padrasto do Hugo Motta, tá? Para não dizer o pai. Agora é padrasto, né? Quando são feitando aquele estereótipo padrasto perverso, essa coisa toda. Mas, enfim, o Lira tá pé da vida com a sua criatura, sabe? Mandou dizer a ele, falou, olha, isso aqui tá uma esculhambação, tá uma bagunça. Ele, Arthur Lira, falou isso. Por quê? Porque o Arthur Lira foi derrotado no caso do Glauber Braga. O Arthur Lira é movido pelo ódio. E esse ódio dele estava muito direcionado ao Glauber, que foi o grande sujeito que ficou denunciando as roubalheiras do Lira, né? O escândalo lá dos kits de robótica e companhia limitada. Então, para o Lira, era uma questão de honra defenestrar o Glauber, o que não aconteceu. E aí o criador se voltou contra a criatura, criticando a criatura, que respondeu ontem mesmo, né, que não se pode usar a presidência da casa como instrumento de vingança, acusando Lira de estar usando o parlamento para uma questão mesquinha como uma vingança pessoal, né, Kleber? Exatamente. E aí, por que eu estou contando toda essa história, Panunzio? Porque todos esses dissabores e crises que a votação das cassações dessa semana resultou. Porque uma das pessoas que se incomodou com essa situação toda foi ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Maluf, que foi ali cassado há quase 10 anos atrás por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral, teve o mandato cassado, por uma decisão da mesa diretora. O caso dele não passou por votação em CCJ, plenário, não, foi um ato direto. E aí eu conversei com um advogado do Paulo Maluf, o Eduardo Galil, doutor Eduardo Galil, e ele me garantiu que ontem à tarde, estava só esperando ali a formulação da decisão da Câmara pela própria casa, para eles entrarem com uma decisão pedindo a restituição do mandato. Só que com um porém. Como o mandato foi perdido numa outra legislatura, e já fazem muitos anos, obviamente esse mandato não seria ali recuperado. Então, o que eles vão pedir? A reparação financeira do período que Paulo Maluf deveria estar na Câmara dos Deputados, caso não tivesse o mandato cassado. Então, isso, olha que nível vai tomando as proporções, olha como a estratégia ali atrapalhada de Hugo Motta,
gera até mesmo repercussões ali com o Paulo Maluf. Então, foi uma coisa que me surpreendeu, acho que surpreendeu muita gente na política. E aí eu fui conversar com aliados do Hugo Mota sobre esse movimento do Paulo Maluf, e isso acirrou ainda mais os ânimos ali no entorno de Hugo Mota, porque, segundo eles, essa ação não é despropositada, isso seria uma ação articulada, ali teria o envolvimento do próprio Lira, uma vez que Paulo Maluf é um quadro histórico do PP de Arthur Lira. Então eles falam que isso foi mais um movimento orquestrado por Arthur Lira para expor Hugo Mota. O advogado do Paulo Maluf, o doutor Eduardo Galil, ele nega que tenha qualquer envolvimento ali com Arthur Lira, esse movimento, que seria mais uma questão meramente judicial e de reparação. Mas foi assim que essa notícia do Paulo Maluf chegou no entorno do Hugo Mota, Panunzio. Pois é, quando o Maluf está processando o Congresso porque se sente desprivilegiado, alguma coisa está muito errada com o Congresso Nacional, né, o Kleber? Exatamente. Ô Kleber, outra coisa aqui. A gente ouviu falar, eu não acreditei nessa história não, tá? Estou dizendo, não comprei a história, tanto que não falei disso aqui. História de acordão. Não houve acordão no caso da Zambelli entre governo e oposição. Houve pressão, houve trabalho, houve interesse da ministra Gleisi, mas acordo não houve. O que houve ali foi uma dinâmica de plenário. Ficou muito claro isso ao longo do caso, né? E aí, ontem o Lindbergh foi à justiça, né, para tentar barrar isso e acabou conseguindo o resultado. Mas eu queria saber se tem mais informações sobre esse suposto acordo. E queria saber se você acha que houve acordo ou não. Eu não acredito nessa versão, viu? Olha, Panunzio, eu geralmente quando trago as informações para você, para nossa audiência, eu já trago ali conversando com quem está envolvido no tema. E dessa vez eu conversei com o Lindbergh e a equipe dele. E até já temos matéria no site sobre isso, e ele nega que houve qualquer tipo de acordo. A única articulação política que houve, obviamente, foi para salvar o mandato do Glauber Braga, que foi aquela articulação para trocar a cassação pela suspensão de 6 meses. Fora isso, o próprio líder da bancada petista na Câmara negou que houve qualquer acordo com a oposição, no sentido de, a gente salva a Zambelli e vocês salvam o Glauber para a gente. Tanto é que uma forma de demonstrar isso claramente foi o mandato de segurança, que foi impetrado ontem pelo próprio Lindbergh e a bancada petista, pedindo com que o STF obrigasse a Câmara dos Deputados a obedecer à ordem judicial. E aí tem um ponto interessante. A Câmara dos Deputados, ao fazer aquela sessão na CCJ para avaliar a cassação da Zambelli e depois mandar a decisão para o plenário, independente do resultado, se a Zambelli ia ser cassada ou não na votação do plenário, a Câmara já havia descumprido a decisão judicial, porque a decisão era muito clara ordenando a perda de mandato. Inclusive, a decisão atual do Alexandre de Moraes reforça isso. Então, mais uma vez, é o estado de coisas que a gente encontra na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados descumpriu uma decisão judicial, o Lindbergh entrou com o mandato de segurança para obrigar a Câmara a cumprir a decisão judicial via STF, e aí foi a forma do Lindbergh mostrar, olha, não teve acordo, tanto é que nós estamos aqui mais uma vez reforçando que queremos a cassação do mandato dela. Muito bom. Kleber, tá bom, olha, desejo para você um ótimo fim de semana, tomara que a gente consiga descansar esse fim de semana, o que não tem sido possível nos últimos, porque, né, a cada vez que se fala sextou, o país entra em convulsão, então... Antes da gente sextar, eu queria só trazer mais uma história interessante para a nossa audiência, que acho que vale muito a pena. Eu te mandei uma imagem agora, se você puder jogar na tela para a gente. Sobre o Bolsonaro, o estado de saúde. O estado de saúde do Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes determinou a perícia dele ali pelos agentes da Polícia Federal, e aí o bolsonarismo já foi alegando, um absurdo, querem expor o ex-presidente a uma humilhação, Alexandre de Moraes está torturando o ex-presidente Bolsonaro. Mas abre a imagem para a gente rapidinho, Panunzio, porque eu achei assim espetacular, e para mim é uma notícia assim, clássica de sextou para a gente acompanhar. Porque... Para nós, Alex. O Alex tem a imagem, Alex? Não tem não. Então eu vou abrir aqui para vocês na minha tela. Põe para mim, por favor, Alex. Está aqui, olha, na minha tela. Eu vou até aumentar isso aqui para que o Kleber possa explicar para a gente. Opa, assim também não vai adiantar nada, né? Vai lá. Na verdade, é uma decisão judicial, é um despacho do Alexandre de Moraes, né? Nesse trecho em amarelo aí tem a frase. Por quê? Porque
Todo dia a família Bolsonaro vem a dizer, ai, querem matar o Bolsonaro. O Carlos chora copiosamente. É tanta lágrima que ele deve ter se afogado nessas lágrimas aí. Né? Estão construindo um drama coletivo aqui para tentar sensibilizar o país do drama de um bandido condenado, que é o pai dele. Né? Um meliante, que sacou contra as instituições. Bolsonaro é preso, é bandido, como ele falou, né? Lembra quando ele falou a frase, Kleber? Não quer ir para Papuda, não cometa nenhum crime. Cadeia não é lugar de conforto. Então agora é ele, o bandido, está preso, é o Bolsonaro. E aí a família reclamou que, enfim, crise de soluço, não sei o que mais, querem matar Bolsonaro, e o Xandão mandou fazer uma perícia, né? E, exatamente. Pasme você, as alegações todas de que o estado de saúde dele estava muito depauperado não batem com a data da realização dos exames, não é isso, Kleber? Exatamente. Nessa decisão do Alexandre de Moraes, que ele pede a perícia, por que ele pediu a perícia? Porque o Alexandre de Moraes ressalta que os exames que foram apresentados são antigos, o mais recente deles tem 3 meses, e esse último exame que tem 3 meses, que seria em tese mais recente, não aponta qualquer necessidade da realização de uma cirurgia para corrigir uma hérnia, uma espécie de hérnia no ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, sim, o ex-presidente tentou meter um atestado para conseguir sair da prisão. É surreal o estado das situações que a gente vê no Brasil hoje. É o Hugo Mota ali prometendo mundos e fundos para todo mundo sair sem nada, é o ex-presidente presidiário metendo o ex-atestado. E, mais uma vez, assim como eu comecei a nossa fala, Panunzio, estamos no dia 12 de dezembro de 2025, às vésperas do final do ano, e olha as coisas que estão acontecendo. Pelo amor de Deus, a vontade de falar assim, não, vamos fechar o Brasil e desistir dele, mas não podemos desistir, né? Não tem como. Não morremos de tédio no Brasil. Não morremos. Morreremos nós, jornalistas, de cansaço. Mas é isso, Panunzio, obrigado, viu? Obrigado, um abração, Kleber. Bom fim de semana para você. Tchau, tchau. Valeu. Bom, gente, agora uma outra coisa. Veja só, o Brasil demorou, né, quase 4 séculos para se livrar da escravidão. O Brasil é um país absolutamente matizado por essa herança. Até hoje tem gente que não se conforma, né, com o fato de que nós não somos uma nação governada só por segregacionistas, né? O Brasil inventou ao longo dos anos 90 para cá, o governo Fernando Henrique, depois os governos do Lula, que amplificaram isso e deram consistência a uma política de cotas. Eu mesmo, como repórter lá na Band, fiz uma matéria uma vez que eu fui prestar atenção, eu fui à Unicamp, fui à USP e fui aos cursos da área de humanas e também da área de exatas para ver como é que era a composição étnica das turmas. Não encontrei nenhum aluno negro. Nos anos 90, tá? 90, lá para trás, que nem a minha mulher diz, nos anos 90. E quando vieram as cotas, os negros e os pobres começaram a ocupar algumas poucas cadeiras dentro das universidades públicas. Isso acabou molestando muito, né? Muito mesmo, os racistas estruturais e os racistas ideológicos deste país aqui, que continuam mandando em alguns guetos do país, né? Pasme você, né? Especialmente em guetos muito desenvolvidos, onde a estrutura do poder público serve como um elemento de reprodução desses preconceitos e dessas questões estruturais. Vou chamar a Amanda Miranda aqui para conversar com ela. Amanda, bom dia, querida. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade CL. Dia lindo aqui em Floripa, apesar dessas notícias tristes. Pois é. Gente, o que a Amanda vai contar hoje pra gente aqui? A Amanda, desde que botou Santa Catarina no mapa da federação, tem nos mostrado, né, as mazelas de um lugar que é muito, mas muito mesquinho mesmo. Primeiro de tudo, Amanda, eu quero te mostrar, antes de falar sobre esse negócio das cotas nas universidades aí, eu quero te mostrar o que aconteceu com um vereador lá em Curitiba, tá? Tá fora da área de jurisdição da Amanda, gente, mas olha só que absurdo. O cara, vereador de direita, né? Jorge, já dou o nome dele para vocês aqui. Esse vereador apresentou um projeto de lei. Nem sei sobre o que é o projeto de lei. Só que o projeto de lei ganhou apoio da bancada de esquerda na Câmara de Vereadores de Curitiba. Amanda, o cara, por conta disso, o autor da proposta encaminhou a votação contra. Você acredita nisso? Tem certeza que parece tão absurdo que não dá para acreditar, mas está registrado com a palavra do próprio vereador. Põe para nós aqui, Alex, só para a gente tirar a tema dessa situação aí. Não é isso não. É o vídeo do vereador lá de Curitiba. Aquele segundo vídeo que eu tinha pedido. Bota para nós.
Nós já vamos colocar para você. É muito curioso isso aqui. O cara apresenta o projeto, ganha o apoio da bancada de oposição e aí passa a encaminhar a votação contra a própria proposta. Já viu essa coisa? Acho que isso é inédito, mas em todo caso, olha só. Essa questão está aqui. O vereador Éder Borges, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição. Se a desrespeito, de certa forma, se ele desconhece o texto, e até mesmo por isso que elogiei o texto, porque não foi ele que fez, aparentemente, por isso estava bom. Pois é, agora faltou o vereador Éder Borges aí. Eu vou pedir pro Adriano colocar o vídeo no começo, o que eu mandei para vocês aí, para a gente ver o próprio vereador falando. Pode isso, Amanda. O cara apresenta a proposta ganha o apoio dos adversários, aí ele caminha contra por isso. E Curitiba é uma cidade extremamente conservadora também, Panúzio. Talvez até mais do que Florianópolis aqui, em termos de, não exagera também, cidade, né, assim mesmo. Mas a cidade eu creio que sim. Eu acho que o estado talvez não, mas a cidade de Curitiba é bastante conservadora. Olha, agora vamos falar da história das cotas aí, porque a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, esta maravilha de estado brasileiro, privilegiado pela natureza, resolveu se reunir nesse fim de ano para quê? Proibir cotas nas universidades estaduais. É mole? Amanda, conta pra gente o que é isso. Então, foi um gesto de total desumanidade, mostra a quem a Assembleia Legislativa do Estado serve, e o que eu acho que é mais importante da gente frisar para a audiência, porque a gente tem visto uma repercussão nacional em torno disso, que aconteceu na quarta-feira, essa aprovação do projeto de lei, e as pessoas têm dito, mas é inconstitucional. Sim, é flagrantemente inconstitucional, mas o projeto de lei, ele não prevê um corte nas cotas, ele é mais ardiloso. Ele prevê que o Estado não pode repassar nenhum real de recursos públicos para instituições que aderirem às políticas de ações afirmativas. Isso estrangula o orçamento da única universidade mantida integralmente pelo Estado, que é a UDESC, mas isso também tem um impacto em todas as universidades de Santa Catarina, que tem, por exemplo, que recebem fomento à pesquisa, porque a gente tem um órgão do Estado, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, que investe em todas as universidades, inclusive da rede privada. Então, se eventualmente alguma dessas universidades tiver algum tipo de política de ação afirmativa, seja no processo seletivo para ingresso de aluno, seja para contratar também professores e servidores, ela deixa de receber os recursos. É um projeto que ele tenta acabar com as cotas, minando o orçamento das instituições que aderem a essa política de inclusão e de valorização da diversidade. Por Amanda, isso, talvez o caminho... Oi. Desculpa te interromper, eu não queria, achei que você tinha terminado de falar essa frase, mas eu preciso saber de você o seguinte, você diz todas as entidades, não apenas a Universidade do Estado de Santa Catarina, as privadas e as federais também estão sujeitas a essa ação de vingança contra quem mantém cotas, é isso? Exatamente, e todas as federais, a rede federal de ensino superior tem políticas de ações afirmativas. Então a UFSC, o IFSC, o IFC, todos eles podem ter verbas cortadas caso mantenham as suas políticas, e eles vão manter. Então é natural que haja um corte de investimento em pesquisa por parte do órgão de fomento estadual. Então, daí o perigo também, né? Muita gente tem debatido a inconstitucionalidade pensando somente na UDESC, que é a única universidade estadual, mas esse projeto de lei, caso sancionado pelo governo, ele com certeza vai ter um impacto em toda a estrutura de ensino superior e também na pesquisa e na ciência do Estado, que já é bastante sucateado, não tem muito investimento, mas ainda assim pode ter um impacto grande, porque muitas pesquisas e muitos bolsistas também de pós-graduação dependem desses recursos. Então é um verdadeiro absurdo o que aconteceu aqui, né? Não teve discussão, aconteceu tal qual no Congresso, foi uma pauta totalmente atropelada, sem tempo para que as pessoas tentassem entender, sem tempo para que as pessoas se mobilizassem para tentar impedir essa votação. Então foi tudo muito estranho e a gente vive realmente um momento trágico aqui na nossa política local. Meu Deus do céu. Deixa eu te fazer mais uma perguntinha, Amanda. É o seguinte, o Espiridião Amin, que é o adversário do Carluxo nessas eleições,
Então, os dois estão trocando tapas publicamente aí por causa das relações do Jorginho Melo com o Espiridião Amin, né? O Espiridião Amin ganhou o relatório da tal da dosimetria lá no Senado. E há informações de que o Carluxo ficou pé da vida. Você tem detalhes dessa história ou não? Então, a história é que o Carlos Bolsonaro ele defende a anistia ampla, geral e restrita, né? Eles nunca quiseram negociar a dosimetria, embora todos tenham ficado em silêncio por conta desse acordo, que também envolve até a candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas a verdade é que o Amin, relatando a PL da dosimetria, ele põe em risco também a eleição do Carlos Bolsonaro, porque ele tem a chance de acenar justamente para o eleitor que votaria no Carlos Bolsonaro e que também gosta da Caroline Detoni. Então, essa relatoria do Amin, ela acaba dividindo ainda mais o eleitorado catarinense nessa disputa ao Senado, que a gente já tem noticiado aqui há bastante tempo, que é um racha na extrema-direita. Que eles se divirtam uns com os outros aí em Santa Catarina, então, porque o racha daí é o prenúncio do racha nacional. Quando rachou aí, começou a rachar no Brasil inteiro, né? Que diz que Santa Catarina é um ótimo laboratório, sim, para que a direita se trumbique, que nem diria o velho bom Chacrinha. Amanda, ficamos na torcida para isso. Na torcida pela briga sempre. Um beijo para você, obrigado, Amanda, bom fim de semana, tá? Valeu, tchau, gente, tchau, bom dia. Tchau. Já vou chamar logo o Lula Costa Pinto, porque o Lula está atrasado. Hoje nós temos tanto assunto para falar com ele que talvez não dê tempo. Oi, Lula, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Fábio, bom dia quem está conosco aqui no Desperta ICL. Lula está inspirado. Vocês podem ver pelo sorriso no rosto dele que há algo que ele vai trazer para nós aqui. Lula, eu estou me divertindo com essa história da relação do Arthur Lira com o Hugo Mota. Romperam. Era uma relação de pai e filho, sabe? Parecia mais sólida do que a relação do Carluxo com o Bolsonaro. E agora estão as turras aí, um dando unhada no outro. Conta para nós como é que está esse ambiente aí em Brasília, Lula. Fábio, te conto, a minha inspiração vem de um show do Caetano Veloso para o qual eu fui ontem à noite aqui em Brasília. Show maravilhoso, né? Como sempre, né? Mas vamos lá, Fábio. Na revista Liberta, né, amanhã, que está no ar a partir de amanhã, a gente conta essa briga do Arthur Lira com o Hugo Mota no ritmo de literatura de cordel. É a peleja entre a fênix alagoana e o cavalo chucro paraibano. Mas, né? Lula, e o que é essa peleja? Lula, é sério que você escreveu é sério que você escreveu um cordel sobre isso? Escrevi um cordel, cometi esse ato de ousadia literária, inspirado no nosso amigo Chico Sá, né? E que eu até contei no grupo interno agora da redação. Eu disse, olha, o Chico Sá era monitor nosso nas aulas de Ariano Suassuna, na Universidade Federal de Pernambuco, e eu era calouro do Chico Sá, né, nessa monitoria do Ariano. Então, cometi esse ato, espero que os leitores da Liberta, os assinantes da Liberta, gostem do resultado. Mas eu vou até pedir para você dar uma palhinha para a gente aqui, depois, lê um trechinho para a gente. Você tem o texto aí, não? Não. Vamos lá, então, vamos ter que esperar a Liberta. Eu vou aqui mesmo comentar porque eu não sou ator, né? Não vou. Aí é ousadia demais para mim, né? Mas, Fábio, o que é que tá em curso? Na peleja dessa fênix alagoana com o cavalo chucro paraibano, o Hugo Mota. O Arthur Lira, ele decidiu de maneira definitiva voltar ao poder na Câmara dos Deputados. A situação dele para a eleição ao Senado em Alagoas é periclitante nesse momento. Ele está entre terceiro e quarto lugar na disputa, aonde enfrenta o favorito à reeleição, Renan Calheiros, e provavelmente o deputado Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS, e que que foi cria política dele, né? Então o Arthur Lira está numa situação ruim para a eleição ao Senado, já praticamente desistiu desse projeto, quer voltar à Câmara dos Deputados, ser reeleito em 2026 para voltar à presidência da Câmara,
cargo que o Hugo Mota, se tivesse dado certo como cria política do próprio Arthur Lira, né, ele seria candidato natural. Mas Arthur Lira vê a situação tão destrambelhada nessa organização do Centrão em torno do apoio ao Hugo Mota, que, como disse aqui o Kleber há pouco, não consegue entregar nada a ninguém, hora nenhuma, né? E em política, você tem que cumprir acordos. Quem não cumpre acordos, né, com instituição nenhuma, com bancada nenhuma, com governo nenhum e com interlocutor político necessário a você nenhum, ele morre politicamente. Né? E é isso que está acontecendo com o Hugo Mota. O Hugo Mota se apartou de todos os núcleos que lhe davam sustentação. Hoje é um personagem inconfiável, tanto para o trade político, quanto para a Faria Lima, quanto para o outro lado da Praça dos Três Poderes. Ele não tem cumprido os acordos que fez com o Supremo Tribunal Federal, porque fazia parte daquele acordo com o Supremo, com tudo, né, de permitir, com a anuência e com a revisão preliminar do texto do relatório do deputado Paulinho da Força, né, que aquelas mudanças tópicas na dosimetria das penas aplicadas ao núcleo central golpista, elas passaram pelo crivo, né, dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes. E era compromisso, né, entre outras coisas, do Hugo Mota, entregar a cabeça da Carla Zambelli e do Alexandre Ramagem, que já estão condenados pelo Supremo, né? Ele tinha que entregar essa cabeça no processo de cassação e não entregou com a Zambelli. Então ele agora é inconfiável e o Arthur Lira está aproveitando isso para insuflar o público interno contra ele. Meu Deus, que bagunça, que confusão, hein? E assim, as declarações são pancadas mesmo, porque um disse que aquilo estava uma bagunça, não, qual foi a expressão que ele usou? Estava o quê, Lula? Uma esculhambação. Não está me ouvindo? Espero que você esteja me ouvindo. É o seguinte, o Arthur Lira disse que a Câmara estava esculhambada. Está ouvindo agora, Lula? Não. Não está ouvindo, Lula. O que será que aconteceu com o nosso retorno lá? Não está ouvindo. Bom, então eu vou despedir do Lula, porque eu não tenho como falar com ele. Lula, se você estiver me ouvindo, se você quiser me dizer aqui se está em condição de responder a próxima, senão a gente toca aqui. Conseguiu ouvir? Sim. Ah, então beleza, maravilha. Sim. Só para a gente explicar aqui para as pessoas, as duas estocadas últimas foram o Arthur Lira dizendo que aquilo estava uma bagunça, né? Que estava uma esculhambação, que foi a palavra que ele usou, e, ao mesmo tempo, o Mota respondeu formalmente, hein? Olha o nível do debate político no Brasil, dizendo que a presidência não é para ser usada como instrumento de vingança pessoal. Ou seja, parece que a coisa beira um rompimento mesmo, né? Ô Lula, agora tem uma pergunta quase filosófica. Pode falar, depois eu faço minha pergunta quase filosófica. Beira um movimento, é um movimento organizado. O Arthur Lira já colocou os seus dois grandes enfants terribles, né, em campo, que são Ciro Nogueira, como sempre, e Antônio Rueda, como sempre. Essa dupla, Ciro Nogueira, Antônio Rueda, que alcançou os píncaros da glória, né, parlamentar no período em que Arthur Lira era o presidente da Câmara, eles querem voltar agora a reboque de Arthur Lira, até porque o Ciro Nogueira também tem um processo de reeleição para o Senado muito complicado lá no Piauí, aonde ele também figura entre terceiro e quarto lugar na disputa piauiense. No Piauí, ele deve ser defenestrado para o Senado. E Antônio Rueda vai tentar essa aventura de se eleger deputado federal pelo Rio de Janeiro pela primeira vez, ele que tem, até hoje, domicílio eleitoral em Recife. Ele vai transferir o título e tentar no Rio de Janeiro, porque ele acha que é mais fácil, porque aquela política nefasta do Rio de Janeiro garante a eleição aí dele.
É um capítulo que eu quero acompanhar com bastante acuidade, sabe? Porque Antônio Rueda realmente, se há uma definição boa para ele, é que ele não é absolutamente ninguém. Ele não existe no mundo da política, né? Passa a existir como cacique de partido. Ele sabe-se lá a custa de quê, né? Porque, enfim, a sua carta de recomendações não recomenda ninguém. Agora, deixa te perguntar mais uma coisinha aqui. O André Mendonça, ministro do Supremo, tirou da gaveta um processo contra o Paulinho da Força, em meio a essa coisa toda que está acontecendo de dosimetria. Explica pra gente o que aconteceu, que do nada um processo estava paradinho lá na gaveta e de repente sai assim e vira mais um elemento ativo da cena política convulsionada de Brasília, Lula. Fábio, eu falando com a pessoa que iniciou, né, o processo de apuração, me dando a informação inicial desse grande acordão, eu disse para ela ontem, no fim da tarde, que essa história do André Mendonça desarquivando a ação contra o Paulinho da Força é o exemplo pronto e acabado da coisa mais perniciosa que existe no mundo político, que é o chamado ciúme de homem, né? Por que ciúme de homem? O ministro André Mendonça não estava entre os procurados pelo Paulinho da Força, com a ajuda de Michel Temer, no processo de elaborar o texto do relatório do acordo do PL da dosimetria, né? Porque foram procurados Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O André Mendonça foi riscado por inútil, né, de procurá-lo, porque já era certo que ele não iria se contrapor no plenário do Supremo a uma avaliação do que terá saído, né, da lavra do Congresso Nacional em relação à redução de penas no que tange a Jair Bolsonaro. Então ele foi limado desse processo. Ele não gostou de não ter sido procurado, porque mostra a desimportância dele no universo do Supremo. Não foram procurados nem ele, nem o Luiz Fux, nem o ministro Cássio Nunes. O ministro Cássio Nunes falou sobre o tema com uma interposta pessoa entre ele e o Paulinho da Força, mas não foi procurado diretamente. E esses três ficaram um pouco abespinhados, como escreveria Nelson Rodrigues, né? E no caso, o André Mendonça quis dizer o seguinte: eu sou independente, tanto que tem aqui no meu gabinete uma ação que está arquivada contra o Paulinho, e eu vou desarquivar essa ação para que ele agora venha conversar comigo. Então é isso que explica essa reação do André Mendonça. Foi uma reação na linha do ciúme de homem e por que não eu? Aí a gente começa a ver exatamente qual é a régua, né, que mede as atitudes dos ministros do Supremo, né? São atitudes estranhas. Aliás, nós temos de ministro do Supremo pendurado em suspeitas de mau comportamento, de falta de compostura e de respeito pelo próprio cargo. É brincadeira, né? Mas não vai dar tempo de falar sobre nada disso, porque nós estamos Fábio, mas só uma última coisa sobre isso, e eu acho que é fundamental para todos nós sabermos. É o seguinte, nós revelamos esta semana esse grande acordo, que é um acordo que vive acontecendo em Brasília. É assim que as coisas acontecem, essa é a vida como ela é nesse mundo da política. Não houve, nessa apuração do ICL, nenhuma adjetivação em relação aos personagens envolvidos, e isso é interessante no mundo da política. Agora, no domingo, nós teremos em várias capitais muitas mobilizações em torno do repúdio necessário a esse PL da dosimetria, que pode levar a um corte de penas aplicadas aos golpistas de 8 de janeiro. E é fundamental que a gente compareça às ruas, não apenas para ser contra esse acordo nacional, mas, sobretudo, para que a sociedade civil se mantenha em alerta para a eleição do próximo Congresso Nacional. O próximo Congresso Nacional a ser eleito em 2026, e política exige trabalho, tempo, empenho pessoal e um constante
estado de alerta, né? Então essa mobilização do domingo, eu vejo ela muito mais olhando para a eleição de 2026 do que como um repúdio, né, aos avanços que nós conseguimos a ferro e fogo nessa atual legislatura, no conjunto dos três poderes. Então, não é um protesto contra, é um protesto a favor de uma mudança mais ampla. Muito bom, isso, Lula. Fábio. Muito bem lembrado. Eu já fiz esse convite para as pessoas e vou reiterar. Está na minha agenda, domingo, bloqueado, 14h. Eu vou estar lá na Paulista com a minha bicicletinha para fazer volume, para mostrar indignação, porque só isso é que move a política brasileira no bom sentido, porque o resto é só conveniência de aluguel, é só picaretagem, é só enriquecimento, é só luxúria, poder e soberba, só isso. Lula, um abração para você, cara, bom fim de semana, tá? Descansa bastante aí e domingo estamos juntos lá, você aí e eu Abraço. Aqui. Abraço, tchau, tchau. Abraço a todos. Pessoal, antes de terminar o programa, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só, cadê o telão aqui? A audiência, olha que beleza, olha, Desperta ICL em primeiro lugar, né? 26 mil pessoas, 26.081. Muito obrigado por você ser uma dessas 26.081 pessoas. Nós estamos na frente de todo mundo, Jovem Pan, CNN, Band News, 247, todo mundo, não tem para ninguém, tá? Isso é culpa desse jornalismo sem trava na língua que a gente faz aqui no ICL, tá? E que você ajuda a patrocinar quando adquire um dos produtos que a gente tem por aqui. E essa semana, no domingo, muito importante isso, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História, é a segunda turma da nossa primeira pós-graduação, tá? Que está sendo organizada pelo GSE, e o lançamento dessa segunda turma vai trazer para quem quiser cursar essa pós-graduação, que já tem mais de 5 mil alunos no Brasil, uma oportunidade boa com preços camaradas, tá? Preços que não têm comparação com o restante do mercado para um curso desse nível, um curso realmente de primeiríssima grandeza. Conheça aqui no despertaicl.com.br. Como hoje é sexta-feira, eu vou pedir para você fazer isso já, porque senão você vai esquecer e vai acabar passando batido, tá? Vai no despertaicl.com.br, bota lá o seu e-mail, aí você vai receber as informações sobre essa apresentação dessa turma da pós-graduação, da primeira pós do ICL, que é sucesso absoluto de público e crítica, tá bom? E eu quero desejar para você um ótimo fim de semana. Segunda-feira nós estamos aqui, né, na última semana regular do ano, para a gente ver o que sobrou desse país para comentar, tá bom? Brigadíssimo para você, bom fim de semana, até segunda. Tchau. Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5 mil alunos matriculados em 2025. A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade. No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país. No Em Detalhes de hoje, eu converso com o jornalista e nosso colega aqui do ICL, Igor Melo. A gente vai falar sobre a prisão e revogação da prisão do deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O caso envolve suspeita de vazamento de informações e interferência em investigações sobre o crime organizado. Papo bom pro Em Detalhes, às 10h30 da manhã, logo após o ICL Notícias, primeira edição. Eu espero por você.